Audiolivros apresenta. Título: A Última Sessão de Cinema. Autor: Larry McMurtry. Capítulo 15. 3 dias depois da pescaria, Duane ficou tão frustrado que bateu em Lester Marlowe. Jacy e Lester tinham ido juntos para Wichita 3 noites de sábado seguidas, e Duane não aguentava mais. Não me importo se não é culpa de Lester, disse Duane a Somni. Talvez se ele tiver alguns dentes da frente faltando, a senhora Farrow não ficará tão ansiosa para que Jacy vá com ele. O leão, ouviu o comentário e deu uma risada cética. A única pessoa que lucrará com esse tipo de raciocínio é a dentista de Lester, disse ele. Talvez Jacy goste de ir com Lester. Isso foi uma coisa incrível de se sugerir. Duane e Somni ficaram pasmos. Você não acha que ela quer continuar com aquele peido, acha? Duane perguntou indignado. Bem, Lester não é totalmente desagradável, respondeu Sam, nem um pouco perturbado. Eu não conheço Jacy bem o suficiente para saber o que ela quer, mas você esteve culpando a mãe dela todo esse tempo por algo que pode não ser culpa da mãe dela. Se eu fosse você, investigaria. Duane saiu furioso do salão de sinuca, por mais furioso que pudesse estar. Ele não queria investigar, só queria chicotear Lester, e por volta da meia-noite daquela noite, quando Lester passava pelo tribunal, Duane acenou para que ele se acalmasse. Somni foi a única pessoa a ver isso. Eu sei que você está bravo, disse Lester, assim que saiu do carro, mas não precisa ficar. Tudo o que fiz foi levá-la para bailes. Nunca sequer a beijei. Foi uma admissão vergonhosa, mas verdadeira. Jacy não deu absolutamente nada a Lester em termos de intimidades. Ela não precisava. Você a levou para uma festa de natação nua, disse Duane. Não me diga que você não a beijou. Eu não fiz isso, disse Lester, mas naquele momento Duane bateu na boca dele. Lester desferiu um golpe indiferente e se viu sentado, pelo menos ele se levantou e só pôde presumir que havia sido derrubado primeiro. A luta começou bem e as coisas ficaram mais fáceis para ele, não sentia que estava sendo atingido e, depois de mais 3 ou 4 lambidas, Duane sangrou o nariz e parou de lutar. Isso é apenas uma amostra, disse ele. Não a leve para outro lugar. Lester não disse nada e Duane e Somni foram embora. Não dizer nada foi uma espécie de triunfo, pensou Lester. Ele não fez promessas. Ele atravessou a rua até o posto de gasolina e jogou um pouco de água no nariz, pensando que de certa forma havia sido atacado. Somni estava lá. Pode até ter sido que ele não tenha sido derrubado de maneira justa, Somni poderia tê-lo feito tropeçar. No caminho de volta para Wichita, concluiu que Somni provavelmente o fez tropeçar e, em vez de ir para casa, foi até um lugar em Oneida Creek, onde alguns dos garotos mais selvagens costumavam se reunir nas noites de sábado. Muitos garotos estavam lá, sentados nos paralamas de seus carros, bebendo cerveja, e quando viram como Lester estava ensanguentado, ficaram brevemente impressionados. O que aconteceu? Eles queriam saber. Alguns brutamontes me espancaram, Lester disse estoicamente. Você sabe, Crawford Moore, em Thalia. Era sobre Jacy Farrow. Eu teria me saído bem se um deles não tivesse me feito tropeçar. Esses filhos da puta, disse um dos meninos. Devíamos ir até lá e empilhar a bunda deles. Não, Lester disse galantemente. Eu não quero ninguém lutando nas minhas lutas. Ah, inferno, seria algo para fazer, disse o menino. Além disso, podemos fazer com que os irmãos Boone lutem. Os irmãos Boone foram campeões locais do Golden Gloves, peso meio médio e meio pesado. Eles gostavam de lutar, dentro ou fora do ringue. Lester não tentou desencorajá-los novamente, mas decidiu que seria melhor não voltar para Thalia. Os meninos aceitaram isso com calma. Eles não gostavam muito de Lester e ficaram igualmente felizes por ele ter ficado em Wichita.
O bom de lhe ter levado uma surra foi que isso lhes deu uma desculpa para dirigir até Tally e assistir a uma briga. Os irmãos Boone estavam em um drive-in da Pioneer, tentando levar algumas garotas para um Pontiac verde. O meio pesado chamava-se Mickey, o meio pesado, Jack. Eles ficaram felizes por ter a chance de lutar. As meninas eram apenas um bando de virgens cheias de espinhas que fugiram de uma festa do pijama em Burke Burnett. Alguns meninos optaram por ficar e trabalhar neles, mas isso ainda deixou Seth ansiosos para ir. Eles empilharam um Mercury de segunda mão e seguiram para Thalia, dirigindo cerca de 85, rindo e conversando. A noite de sábado havia mudado para o melhor. Após a briga com Lester, Somni e Duane foram até o café para comer um cheeseburger. Duane realmente queria simpatia, mas Genevieve não estava disposta a lhe dar nenhuma. Não, senhor, disse ela. Não fazia sentido intimidar Lester. Não é culpa dele você não poder fazer sua namorada se comportar, apóstrofo. Você é tão ruim quanto são, disse Duane amargamente. Por que Lacey se casaria comigo esta noite, se ela tivesse a chance? Somni levantou-se e colocou algumas moedas na jukebox, esperando que um pouco de música aliviasse a tensão. Isso não pareceu ajudar muito, então, depois de alguns minutos, os meninos foram embora e foram até a Y, uma bifurcação na estrada a cerca de 8 quilômetros da cidade. A bifurcação ficava no topo de uma colina e, quando chegaram lá, sentaram-se e olharam do outro lado do apartamento para o aglomerado de luzes que era a Thalia. Na profunda escuridão da primavera, as luzes brilhavam muito claramente. As janelas da picape estavam abaixadas e eles podiam sentir o cheiro fresco das pastagens. Eles ficaram apenas alguns minutos sentados e depois voltaram para a cidade. Quando pararam na pensão, os meninos de Wichita estavam lá, sentados nos paralamas do Mercury. Ali estão os irmãos Boone, disse Duane. Aquele maldito Lester deve tê-los enviado. Os dois estavam muito assustados, mas não queriam que os meninos de Wichita soubessem disso, então saíram como se nada estivesse errado. Por um momento ninguém disse nada. Somni raspou nervosamente a sola na calçada e o som era muito alto na noite tranquila. Mickey Boone aproximou-se arrogantemente e quebrou o silêncio. Ouvi dizer que vocês, homens, espancaram Lester, disse ele. Eu dei uma surra nele, disse Duane rapidamente. Somni não estava envolvido. Não é assim que Lester conta. Os outros garotos desceram dos paralamas e começaram a dar a volta. Ele provavelmente mentiu sobre isso, disse Duane. Eu não bati nele mais de 5 vezes, de qualquer maneira. Eu disse a ele para parar de sair com a minha garota. Mickey deu um passo mais perto. Ele disse que vocês dois o chicotearam. Você realmente não acha que seriam necessários 2 de nós para chicotear Lester, não é? Perguntou Somni. Tudo o que ele tinha era um nariz sangrando e um lábio quebrado. Se nós dois tivéssemos brigado, ele não teria conseguido dirigir para casa, muito menos contar mentiras sobre isso. Os meninos de Wichita ficaram momentaneamente em silêncio, até mesmo Mickey. O que Somni disse era obviamente verdade, não eram necessárias 2 pessoas para chicotear Lester Marlowe e, de qualquer forma, ele não sofrerá muitos danos. A maioria dos meninos não se sentia particularmente hostil com Duane e Somni, mas isso não importava. Tinha que haver uma briga. Os irmãos Boone não voltariam para casa sem brigar. Felizmente, Mickey Boone foi perspicaz e viu imediatamente que rumo tomar. Quem o chicoteou não importa, disse ele. Não gostamos que vocês, garotos do interior, nos digam com quem ir e quem deixar em paz. Gostamos de transar com garotas do interior de vez em quando. Duane estava ficando um pouco nervoso. Eu não disse a ele para não transar com garotas do interior, disse ele. Eu disse a ele para não incomodar Jessie. Ele pode foder todo o resto desta cidade, pelo que me importa, estou cansado dele incomodando Jessie. Mickey sorriu. Lester não a incomode, disse ele.
Ela dá uma volta. Eu mesmo a vi uma vez, na casa de Bob Shane. Ela não é feia. Quem ela realmente gosta é Bob Shane. Ele e ela brincaram a noite toda. Acho que ela é tão nossa como ela é sua. Posso querer ir com ela algum dia, você não sabe. Isso foi demais para Duane. Ele acertou Mickey e a luta começou. Não foi tão ruim para Duane, embora Mickey o tenha vencido com facilidade e o derrubado uma vez. Duane ficou tão bravo que nem sentiu a surra que recebeu. Afinal, ele estava lutando por sua garota. Somni foi quem mais sofreu. Ele não estava nem um pouco bravo e não estava lutando por ninguém em particular. Além disso, ele não gostava de lutar e não sabia como, enquanto Jack Boone gostava e sabia muito bem. Foi uma surra dolorosa. Felizmente, os irmãos Boone sabiam quando desistir. Eles não estavam procurando problemas, apenas excitação. Somni e Duane estavam de pé quando saíram, embora Somni quisesse muito sentar-se. Ele estava com dor nas costelas. Bem, vamos lá, homens, disse um dos meninos. O vice-xerife pode passar por aqui de carro. Não infringimos nenhuma lei, disse Jack Boone, nem mesmo sem fôlego, mas todos os meninos seguiram em frente e se amontoaram no Mercury. Eles gritaram e riram enquanto o carro se afastava. Filhos da puta, disse Duane, cansado. Somni se aproximou e sentou-se no meio-fio. Uma de suas orelhas estava doendo muito, e ele havia levado pelo menos algumas lambidas fortes na caixa torácica. Duane veio e sentou-se também. Ambos estavam sem fôlego e deprimidos demais para dizer qualquer coisa. Bastava apenas sentar. A cidade estava muito tranquila. Do oeste, bem longe nas pastagens, ouviram alguns cães, tão distantes que seus urros pareciam tão fracos quanto o latido de cachorrinhos. Por que não vamos embora e vamos para algum lugar? Disse Duane. Estou farto desta cidade. Você é o único amigo que tenho aqui, exceto Jaci. Você quer dizer ir e ficar longe? Perguntou Somni. Não, só por 1 ou 2 dias. Poderíamos ir ao México e voltar na segunda-feira. Acha que a picape daria certo? Somni perguntou, acolhendo bem a perspectiva. Eles pegaram suas carteiras e contaram o dinheiro. Sábado era dia de pagamento e, juntos, tinham quase $100. Podemos fazer isso, disse Duane. Vamos limpar. Poucos minutos depois, Somni vomitou em todo o banheiro, mas depois de limpar a bagunça, ele se sentiu muito melhor. Sua orelha não latejava tanto. Vestiram calças leves e camisas limpas e tomaram aspirina, convencidos de que ambos sobreviveriam. A picape não tinha muita gasolina e eles tiveram que parar na cidade e acordaram de Fanner, que tinha a chave de um dos postos de gasolina. Por que vocês, rapazes, querem ir até lá? Andy disse alegremente. A água está cheia de erros no México. Vamos apenas beber cerveja e tequila, disse Duane. Você não precisa me contar, disse Andy sabiamente. Eu estive lá. Se você receber gonorreia, vai desejar não ter bebido nada. Aonde você vai, Laredo? Os meninos se entreolharam. Eles não haviam planejado com tanta antecedência, eles estavam indo apenas para o México. Qual é o melhor lugar? Perguntou Somni. Andy não tinha certeza e não tinha um mapa, então eles voltaram ao café e pegaram um no porta-luvas do velho Dodge de Genevieve. Eles levaram para dentro para ler. Meu Deus, disse Genevieve, quando viu seus rostos esfolados. Eles explicaram e ela sentou-se em uma mesa com eles. Vocês todos podem ficar com o mapa, disse ela. Não estou indo longe o suficiente para precisar me preocupar em me perder, acho que não. Vamos até Matamoros, já que estamos indo, sugeriu Duane. Ouvi dizer que é o mais selvagem. Matamoros combina comigo, disse Somni, engolindo seu café. Eles mal podiam acreditar que tal aventura estava diante deles,
e queriam fugir antes que algo acontecesse para impedi-la. Genevieve, no entanto, estava um pouco em dúvida. Ela os seguiu até a picape para se despedir deles. As ruas estavam vazias, as luzes brilhavam fracamente. O semáforo piscou vermelho e verde sozinho. Esta picape não parece tão boa, disse ela. Os meninos estavam tão ansiosos que isso a deixou estranhamente triste. Algum de vocês já esteve tão longe antes? Austin foi o mais longe que já estive, disse Somni. O mesmo aconteceu com Duane, e Matamoros estava quase 2 vezes mais longe que Austin. Isso os deixou ainda mais ansiosos, mas, para seu espanto, Genevieve de repente começou a chorar por causa de alguma coisa, ali mesmo na rua. Somni estava prestes a ligar o motor quando ela apoiou os cotovelos na janela da picape e enxugou as lágrimas com a mão. Os 2 meninos ficaram abalados, com medo de perderem a viagem, afinal. Por que vocês, rapazes, não levam meu carro? Genevieve fungou. Você nunca vai conseguir nesta picape velha. Eles ficaram surpresos. Foi uma oferta sem precedentes. As mulheres estavam claramente além de qualquer compreensão. Não, é melhor entrarmos nessa, disse Somni suavemente. Ela estava olhando para a rua, ele nunca tinha notado antes, mas ela parecia solitária. Poderíamos destruir o seu, e então onde estaríamos? Ele adicionou. Tudo bem, disse Genevieve, mal prestando atenção. Algo fez seus seios doerem. Espere só um minuto. Ela entrou no café e tirou uma nota de $10 da bolsa. Depois de enxugar os olhos com um lenço de papel, ela levou o dinheiro para fora e entregou-o a Somni. Esconda isso em algum lugar, disse ela. Use quando não tiver mais nada para usar. Gostaria que você voltasse a tempo para sua formatura. Os 2 rapazes garantiram-lhe que o dinheiro era desnecessário, mas ela pressionou-os mesmo assim. Sam está sentado na calçada, disse ela. Acho que ele não consegue dormir. Você pode ir se despedir dele. Os meninos ficaram satisfeitos com qualquer coisa que prolongasse o êxtase da partida por mais alguns minutos. Somni recuou solenemente para a rua vazia e virou-se para o salão de sinuca. Sam, o leão, estava sentado na calçada, coçando os tornozelos. Somni dirigiu bem na frente dele e se inclinou para fora da janela. É melhor vir conosco, disse ele. Estamos indo para o vale. Espantado, Sam levantou-se do meio-fio e foi até a caminhonete. Ele olhou para os meninos com curiosidade. Indo para o vale esta noite, disse ele. Meu Deus! Ele foi tocado pela loucura da juventude e ficou com o pé no estribo por um momento. Acho que a cidade pode sobreviver sem nós até segunda-feira, disse Somni. Eu acho, Sam disse levemente. Se eu fosse jovem o suficiente para saltar tão longe, eu iria com você. Precisa de algum dinheiro? Não. Temos bastante. Você não pode dizer, disse Sam, pescando sua carteira. É melhor levar $10 para o seguro. Dizem que o dinheiro meio que derrete quando você o atravessa pela fronteira. Os meninos ficaram com vergonha de contar a Sam que Genevieve já havia lhes dado alguns. Eles aceitaram a conta com culpa, ansiosos para ir embora. Sam voltou para o meio-fio e os meninos acenaram e fizeram uma curvinha na rua vazia. Genevieve ainda estava do lado de fora do café e eles também acenaram para ela ao passarem. Ela os observou, abraçando os seios. Quando chegaram ao semáforo, o sinal estava vermelho e eles pararam, apesar de não haver nenhum outro carro em movimento num raio de 25 quilômetros deles. O semáforo piscou em verde e a caminhonete dobrou a esquina e desapareceu de vista. Genevieve se aproximou e chutou de leve o pneu dianteiro de seu Dodge. Para ela o pneu sempre parecia baixo. Os meninos a fizeram lembrar o que era ser jovem. Certa vez, antes de terem filhos, ela e o marido Dan tiraram uma folga de fim de semana e foram de carro até Raton,
Novo México. Ficaram num motel, perderam $20 nas corridas de cavalos, fizeram amor 6 vezes em 2 dias e jantaram no café de um restaurante chique. Ela até usou sombra nos olhos. O romance pode não durar, mas foi alguma coisa enquanto durou. Ela olhou para a rua e acenou para São, o leão, mas ele estava olhando para o outro lado e não a notou e ela voltou para o café vazio, desejando por alguns minutos ser jovem de novo e livre e poder sair fazendo barulho. Atravessando Texas em direção ao Rio Grande.